Olá pessoal, vamos falar hoje do molinete Beastmaster XSA tamanho 7000. Esse molinete é muito bom de tamanho para você fazer a pesca na praia, na costeira e também, por que não, para você fazer a pesca com o seu peixe pro peixe de couro. É uma pescaria bastante interessante também para você poder utilizar esse molinete. Vamos falar de algumas características. A primeira delas é que ele vem com uma porta de manutenção. Essa portinhola de manutenção que vocês estão vendo aqui, você abre ela e você vai colocar uma gotinha de lubrificante, tá? E você vai poder fazer a manutenção rápida do seu equipamento com a lubrificação. Lembrando que você não deve usar qualquer tipo de lubrificante, use sempre lubrificantes aquele tipo do óleo Singer, aquele lubrificante para máquina de costura, são os de melhores qualidades, tá? Então esse tipo de lubrificante é o mais indicado para você fazer essa manutenção, ou então leve numa assistência técnica, num técnico amigo seu da loja que você compra o seu equipamento, e ele vai te fazer a manutenção preventiva. Falando de manutenção, como é um molinete específico também para uso em água salgada, é sempre bom lembrar que na hora que você vai fazer, depois que você fizer a pescaria, como é que você deve fazer? Fecha o drag dela, fecha a frição dela aqui, tá? Deixou totalmente fechada, joga água por cima dela, água corrente, é isso que você vai fazer, só isso. Você não vai mergulhar o equipamento na água, você vai jogar água corrente e deixar ele secar. Secou por algum tempo, deixa aberto novamente a frição. Com a frição aberta, você pode guardar esse equipamento. O interessante é que de tempos em tempos você faça uma manutenção preventiva sempre na assistência técnica de sua preferência, ok? Você vai ter um molinete para o resto da sua vida. Outra característica muito interessante para falar deste molinete. Esse molinete tem um corpo de grafite beneficiado, é um corpo de grafite que é um carbono, no caso, chamado XT7. O que é o XT7? XT7 é o carbono, é esse material aqui, muito mais resistente à torção e dilatações do que um carbono normal. Então o XT7 realmente ele é apropriado para fazer esse tipo de material que precisa de maior resistência. Então ali você consegue muito mais durabilidade no seu molinete. Outra coisa interessante que o Beastmaster 7000 tem é este carretel mais longo. Por que esse carretel é mais longo? Porque todas as pescas de praia necessitam de uma capacidade de linha maior. Então quem usa aquela linha cônica ou a linha mais fina e depois vai emendando para fazer as linhas de arranque, ele precisa de um carretel que seja um pouco mais longo para poder fazer os arremessos de maior distância. Então esse carretel já é apropriado. Como é que ele consegue fazer, inclusive, vai melhorar a distância do arremesso? Tem uma outra tecnologia aqui que vai ajudar bastante. Está vendo essa franjazinha aqui no carretel? Essa tecnologia é patenteada pela Shimano, chama ARC Spool. O que esta tecnologia faz? Faz com que na hora que a linha esteja saindo do carretel, a espiral que se forma na saída seja de menor diâmetro, ou seja, ela não sai maior ela não sai toda debandada, toda aberta, e quando chega no passador, no primeiro passador, ela dá aquela estrangulada e compromete, na verdade, o seu arremesso. Então, como ela já sai mais apertada, ou ela já sai muito mais próxima ao carretel, ela tem uma forma mais aliviada de sair e descarregar a linha do carretel. Isso vai proporcionar, com certeza, arremessos mais longos do que quando você usa um molinete sem essa tecnologia no carretel. Parece bobagem, mas na hora da prática você vai perceber que isso pode te ajudar em alguns metros a mais. E esses alguns metros a mais na pesca de praia, por exemplo, pode ser aquele canal, aquele terceiro canal que você procura para achar o peixe que está ali, né,
aquele local. Então esses alguns metrinhos a mais podem fazer diferença e o resultado na eficiência da pesca. Outra coisa interessante também, voltado a essa questão do arremesso e a saída de linha, é a forma como este carretel, esse molinete, se comporta na hora do recolhimento. Esse recolhimento, esse movimento que vocês estão vendo, tá? Ele tem oscilação diferente na hora que ele sobe e na hora que ele desce. Por isso ele chama de sistema de oscilação dupla, ou seja, tem duas formas de oscilação, tá? Então quando ele sobe numa velocidade, e quando ele desce, esse carretel está descendo, desce em outra velocidade. O que isso vai facilitar no arremesso? Ora, as linhas enroladas nesse carretel, elas não vão estar paralelas por conta dessa velocidade diferente na hora que ela sobe e na hora que ela desce. Elas vão estar de alguma forma na diagonal, tá? Muito pouco, é assim, bem leve, mas é uma diagonal, não estão paralelas. Se não estão paralelas, as linhas não se intercalam, ou seja, não encavala. Se não encavala, automaticamente a saída da linha na hora do arremesso é mais suave e mais livre. Então está vendo que só por uma questão de você ter uma dupla oscilação ou duas velocidades diferentes de oscilação no sistema na hora que ela sobe e na hora que ela desce, isto vai proporcionar também maior eficiência no seu arremesso. Então veja quantas qualidades você tem neste molinete Beastmaster da Shimano para você fazer a sua pesca de praia, costeira ou até mesmo a pesca do peixe de couro, como eu disse. Uma outra coisa bastante interessante é esse tal do Instant Drag. Tá vendo aqui, ó? Instant Drag. O que é o Instant Drag? Com um simples toque para a direita, tá vendo? Mais e menos. Então, você dá um toquezinho aqui, deu uma girada, ele fecha. Deu outra girada aqui, ele abre. Então, com um simples manejo aqui, você vai fechar ou abrir totalmente a sua frição. Isso facilita muito na hora que você está brigando com um peixe maior, ou aquele peixe grande, tá? Isso facilita muito mesmo. Você vai perceber na prática, na hora que você vai tentar fazer a liberação ou o aperto da frição na hora que você precisa, com um único gesto você vai conseguir fazer isso. O Instant Drag, ele é uma tecnologia desenvolvida pela Shimano justamente para criar esta facilidade, ok? Então o que eu tinha para falar sobre esse nosso molinete Beastmaster XSA 7000 da Shimano é isso. E lembre-se, comprou o molinete Beastmaster, ganhe um bonezinho Shimano exclusivo de presente. Procure nas melhores lojas de pesca do Brasil. Obrigado, hein, gente? Até mais.